Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Bruna Tadros e nós damos aí o início, ao primeiro evento de uma série de lives para professores, estudantes e suas famílias. Eu gostaria de apresentar a nossa intérprete de Libras, a Adriane, que vai nos acompanhar nesse momento tão especial. Bem, eu sou educadora há mais de 20 anos. Autora de material didático, paradidático, de inglês e português. E durante a minha trajetória como diretora em Instituto de Idiomas, eu sempre tive uma grande paixão em relação ao bilinguismo. E nessa caminhada, sempre me saltou mesmo aos olhos, sempre me chamou muita atenção o quanto uma língua adicional pode fazer, na verdade, qualquer aluno, todos os alunos, todos os estudantes alcançarem os seus sonhos. E foi daí que surgiu a plataforma Your Access. Your Access nasce como uma solução para fazer o mundo conhecer vocês. É por meio de conteúdos de muita qualidade, tem toda uma equipe por detrás que intensifica cada vez mais a maneira de aprender uma língua adicional. Hoje é o nosso momento de lançamento da plataforma para escolas, com um foco em double learning. Então, aprender conteúdos específicos e aprender inglês ao mesmo tempo. E é com muita alegria que eu gostaria, então, de convidar a educadora Tiliana, por favor, que você seja muito bem-vinda, Tiliana. É um prazer enorme ter você aqui nesse momento tão especial. É um marco na trajetória da Your Access. Você que sempre nos acompanhou na formação de professores. E a Tiliana vem para trazer ali, muitas informações, muitas dicas de algo tão importante, que é o digital e suas possibilidades para o desenvolvimento de todos. Inclusive aqui, eu vou ler rapidamente a mini bio da Tiliana. Então, ela é professora de educação especial, psicopedagoga, consultora em educação pelo Inclua, coordenadora do Departamento de Educação Inclusiva em Escola Internacional e formadora de professores e professora há 18 anos. E especialista em alfabetização, com diversos cursos aqui no Brasil e no exterior. Tiliana, mais uma vez, muito obrigada por você fazer parte desse momento. Eu que te agradeço, é uma grande honra, um grande prazer, muito obrigada. É uma grande honra fazer parte do lançamento de uma plataforma tão incrível, que faz a educação ainda mais inclusiva, educação de qualidade para todos. Obrigada mesmo. Vamos lá. Importante, a gente ressaltar que nesse momento, para quem fizer o cadastro no link na descrição, no nosso canal do YouTube, vocês vão receber o certificado de participação nesse encontro e também o conteúdo em e-book, das partes principais do conteúdo desse momento, dessa palestra. E vai ter uma surpresa também. Vocês vão receber mais uma surpresa, mas eu conto mais ali para o final. Tiliana, você falou algo tão interessante, sobre educação inclusiva. E eu vejo que, por diversas vezes, eu mesma tenho muitas imagens, quando isso me vem à mente, conversando com os professores, com educadores. Então, você poderia aí começar o nosso momento, o nosso encontro, explicando para a gente um pouquinho mais, então, sobre o que é essa educação inclusiva, por favor? Sim. Então, para a educação inclusiva, ela se preocupa com a educação de todos os alunos. Então, o foco é o foco nas diferenças, nas habilidades, nas dificuldades, nas deficiências de todas as pessoas aprendendo juntas. Então,
a educação inclusiva, ela pressupõe essa qualidade de educação pensando nos contextos, em deixar os contextos acessíveis. Então, é aquele olhar que vai para a quebra de barreiras. Então, as barreiras que acontecem na escola, elas são aí historicamente construídas, né? E a intenção da educação inclusiva é quebrar essas barreiras para dar acesso a todos, a uma educação de qualidade. Né? Então, é isso que a educação inclusiva faz. Olhar exatamente para as diferenças de todos, não somente de alguns, como a gente tem olhado. Muito, muito importante, né? A gente ter aí esse norte. Muito bom, Tiliana. Então vamos lá, né? Quais são essas possibilidades para o desenvolvimento de todos quando a gente pensa no digital? Então, Bruno, antes de falar do digital, eu vou trazer um pouquinho, fazer um resgate histórico aqui, para que a gente reflita como é que o olhar para as diferenças, porque a gente está falando aqui de educação para todos, né? E depois a gente vai chegar no digital para todos. Então, vamos fazer um resgate histórico para ver como é que o olhar para as diferenças ele foi mudando através do tempo. E aí a gente vai refletir como que algumas ideias do passado ainda estão presentes, né, na nossa sociedade, na nossa escola. E a gente vai fazendo uns convites aí para a gente olhar isso com calma. Então, eu convido todo mundo para viajar comigo lá de volta para a Grécia Antiga, aí umas dezenas de décadas antes de Cristo, gente, né? Quando a gente começa a falar das ideias de Platão. E Platão, que era esse filósofo grego super importante que influenciou como a nossa sociedade se constrói, as nossas ideias, ele vem com a ideia de que existe um homem ideal, um modelo a ser seguido, né? Então, ele coloca que não existe a diferença humana, que na verdade existe um homem ideal e cópias mal feitas, que devem se esforçar para chegar nesse ideal. Depois dele, logo, né, na mesma época, veio Aristóteles, que foi aí discípulo de Platão, foi aluno de Platão, e ele começa a reconhecer a diferença humana, a diferença das coisas. Só que, apesar dele avançar nesse reconhecimento, ele compara as coisas e as pessoas. Então, ele vai colocar pessoas em caixinhas, categorias. Né? Então, o quanto disso a gente ainda vê acontecendo hoje, né? É interessante porque eu tenho dois filhos, Tiliana. Eu tenho um filho, o meu filho mais velho tem 6 anos e a minha filha tem 1 ano e 10 meses. E como um é diferente do outro, né? Mas inconscientemente a gente acaba querendo colocar todo mundo dentro da mesma caixinha, né? Isso acontece em sala de aula também, né? Ou a gente tem um aluno ideal que a gente tem na nossa cabeça, ou um aluno ideal que a gente elege dentro da sala, e a gente espera que todos os outros cheguem naquele ideal nosso, que é completamente uma ideia ali, né? Longe da realidade. E aí, Bruno, então o que acontece? Por muitos e muitos anos, essas ideias aí estiveram na filosofia como marcos importantes. E depois a gente vai dar um super salto histórico aqui para o século XX, que foi tipo 60 anos atrás, nos anos de 50 e 60, quando começa a surgir uma mudança de pensamento filosófico, com a filosofia da diferença. Né? Então, um grande nome para a gente falar aqui de um filósofo foi Gilles Deleuze, na França. E aí ele vai falar o quê? Que somos todos diferentes, que ser diferente faz parte da natureza humana, certo? Então, a diferença, ela não é de um ou de outro, ela é simplesmente comum a todos. Então, ele contribui 60 anos atrás com essa ideia de que somos todos diferentes. Portanto, não existe mais um modelo a ser seguido, certo? Então, isso já vai contribuindo para a gente começar a questionar as nossas crenças, o nosso olhar. Como é que a gente vê a nossa escola, os nossos alunos, né? Para mim, acho que é um grande desafio, porque é uma sociedade que está ali, ó, são só 60 anos desse tipo de ideia. Quantos anos antes a gente já não tem?
de outras ideias filosóficas. Mas, além da filosofia, eu vou trazer alguns estudos aqui, vou mostrar alguns estudos que foram engrossando esse caldo para a gente falar de diferenças. Então, com esses estudos, esse ideal, essa ideia de pessoa ideal vai caindo por terra. Então, vamos lá dar uma olhada. Bom, esse primeiro estudo aqui aconteceu em 1952, quando a Força Aérea Norte-Americana estava tendo alguns problemas lá na performance dos pilotos de caça. Então, eles começaram a se perguntar, qual que é o problema? Né? São os pilotos? É o avião? É o cockpit, né? É o painel de controle? E aí eles decidiram que era, eles reconheceram que de fato era essa relação entre o piloto e esse cockpit, né? E eles falaram assim, bom, então a gente precisa fazer um cockpit que vá servir para todos os pilotos, certo? Então decidiram, para isso a gente vai medir 4.000 pilotos e vamos desenhar um piloto médio. Qual que é o piloto, as medidas de um piloto médio para que a gente faça um cockpit que sirva desse piloto médio. E aí começou, então, a caça ao piloto médio. Então, eles mediram lá tiraram 10 medidas de cada piloto. Então, por exemplo, tamanho do peito, tamanho dos braços, certo? Foram 10 dimensões. E chegaram, então, neste piloto médio, desenharam esse piloto médio. Só que aí, depois de desenhar esse piloto médio, eles começaram a comparar cada indivíduo com a média. E adivinha qual foi a conclusão? Será que eles encontraram? Que nenhum era como a média. Tinha todas as medidas da média. Mas nem por perto. Então, eles viram que construir um cockpit igual para dar conta da diferença ia ser um problema. E aí que vieram os bancos ajustáveis, que a gente já tem lá no nosso carro, inclusive, né? Imagina, né? E o cockpit, então, passou a ser ajustável. Milimetricamente ajustável para dar conta de todo mundo. Interessante, né, Tiliana? Porque aí fica a reflexão, né? Não existe um método ideal, né? Não existe um único método, uma única forma de você fazer as pessoas aprenderem diferentes conhecimentos. Aqui no nosso caso, por exemplo, da plataforma da Your Access, uma língua adicional, né? Na verdade, você tem diferentes formas e é muito importante você oferecer, né, essas diferentes possibilidades para o estudante. Exatamente. É diversificar. Diversificar, flexibilizar é a palavra da ordem, para a gente dar conta de tanta diferença. Né? E aí, olha só que interessante. Então, esse estudo foi lá em 1952, né? Quando os estudos de neurociência ainda não estavam tão avançados. E aí, agora eu vou trazer um estudo mais recente, que é de 2002. Opa! Então, em 2002, o Mike Miller, ele decide estudar como a memória funciona. Né? Então, o que ele faz? Ele vai lá, pega os participantes, ensina uma lista de palavras, a mesma lista de palavras para todos, e decide, então, fazer imagens do cérebro enquanto as pessoas falam essa lista depois, aprendida depois, para ver quais as partes do cérebro que acendem, né, que se conectam. Né, e assim, quando a imagem do cérebro passou a ser feita, isso revolucionou como a gente compreende as coisas, né? Então, muito legal ver esse movimento de Mike Miller. E aí, o que Mike Miller fez? Depois que ele tirou fotos individuais de todo mundo falando as frases, ele colocou uma foto em cima da outra. E a partir do ponto que elas coincidem, ele marcou o cérebro médio.
uma foto do cérebro médio, como vocês podem ver aqui na imagem, na primeira imagem. É escrito lá, average, é esse cérebro azul, que a média processa a memória dessa maneira. Só que aí ele não estava muito satisfeito, ele falou assim, deixa eu comparar os indivíduos para ver como é que é a relação de cada indivíduo com a média, né? Aí adivinha o que aconteceu? Não tinha nenhum cérebro igual da média. Como vocês podem ver no Subject 1, 2, 3, são como se fossem os indivíduos ali, como eles processam a memória. Olha a diferença. Né, Bruna? Então, assim, a estatística, né, que ela quer colocar a gente dentro de uma caixinha, ela não está dando muito conta de entender como o ser humano, que é um ser em movimento, um ser que muda o tempo inteiro, funciona. Né? A gente não fica dentro dessa caixinha, a gente muda. E esses estudos estão começando a provar isso. Interessante, né? Porque eu fico pensando, Tiliana, ótimo, mas como a gente dá conta disso tudo, né? Como a gente dá conta em relação a essas diferenças, para considerar essas diferenças, né? Na forma da gente ensinar, na forma de aprender. Olha, Bru, é um movimento grande de mudança de olhar, de mudança da nossa escola e de mudança de estratégia, certo? Então, acho que o digital até, inclusive, vai ajudar muito a gente nesse processo, porque ele traz elementos que ajudam muito na motivação e na aprendizagem de diversos aprendizes, né? Então, e falando disso, eu trouxe aqui também para a gente falar sobre aprendizagem, né? Porque então agora, o que é a Your Access, a escola, os educadores, todo mundo que está aqui assistindo, a gente gosta de ver as pessoas aprendendo. Né? E como que o ser humano aprende? Esse ser humano que é tão diverso. Aí a gente vai buscar um pouquinho lá nas pesquisas sobre motivação humana, um pouquinho. Para a gente ver como é que essa escola pode dar conta da diferença de todo mundo, né? De toda essa diferença. Bom, então, antes de falar sobre motivação, só esclarecer o que é motivação, né? Então, estar motivado é você se engajar em atividades, é você ter vontade de fazer acontecer, apesar de que às vezes pode ser difícil, né? Mas estar motivado é você persistir. Você sabe que tem uma meta a ser alcançada, você quer aquilo para sua vida, ou aquilo te dá prazer. E aí, o que os estudiosos da motivação humana falam? Que existem 4 grandes pilares da motivação. Que são a autonomia, o pertencimento, a competência e o significado. E agora a gente vai falar de cada um deles. Vamos lá? Peraí. Autonomia, então, por exemplo, na plataforma Your Access, o aluno ele pode escolher, né, o curso que ele quiser fazer para o seu itinerário formativo, né, pensando nesse lançamento de hoje, né, com a parceria para as escolas, para os colégios, para o novo ensino médio. Então, o aluno ele tem diferentes mentores, diferentes cursos, das diferentes áreas, né, de aprendizagem, dos eixos temáticos. Então, ele consegue escolher aquilo que realmente ele tem interesse ou que ele quer descobrir mais sobre, né? É incrível. A gente sai daquele padrão, né, uma única possibilidade. Exato. E é isso. Então, assim, a autonomia é isso. É a pessoa ser líder da sua própria aprendizagem, aprender para ela mesma, que é isso que você falou. Se eu consigo escolher um curso, eu estou aprendendo para mim, não para os outros. Isso é uma grande mudança, né, Bruna? De como a gente faz a educação e como que a gente, então, de fato, respeita esse ser humano que precisa de autonomia. E a autonomia, qual que é a consequência da autonomia? O estudante, ele fica muito mais reflexivo, ele consegue pensar, assim, o que ele precisa, ele consegue ficar mais aware, mais
cabeça aberta para pensar assim, o que eu preciso naquele momento, o que eu já aprendi, o que eu posso aprender. A gente chama isso de mindset de crescimento. Quando a gente reconhece o que a gente sabe e a gente reconhece também que a gente não sabe, né? Então a gente não tem aquela ilusão que a gente sabe tudo. Por quê? A gente foi acostumando a ser autônomo, a ter escolha, a escolher. Então é muito legal. Aí, eu coloquei essa moça dançando porque é lindo, de autonomia, é esse sentimento, né? De, sou livre. Bom, o segundo grande pilar da motivação é pertencimento. Então, o que é pertencer? É fazer parte de um grupo. É sentir que você é querido. É você ser acolhido com um sorriso no rosto. É você poder ser você mesmo. Então, é essencial ser acolhido. A gente fala muito, né, de afetividade na educação. E, de fato, já está provado ali que a gente precisa se sentir pertencente. É tão interessante porque eu acompanho, né, alunos para intercâmbio no exterior, e inclusive alunos em debates internacionais, simulações da ONU, e é realmente isso que a gente sente, né? Essa sensação de pertencimento. Então, o aluno ele participa desse grupo, ele aprende, né, com o outro estudante, com seus mentores. Isso faz uma diferença, ele intensifica o aprendizado dele. Ele leva aquilo para a vida. É interessante porque esse foi um pilar que a equipe de conteúdo da Your Access colocou como norte sempre, né? Então, inclusive, os projetos, para cada curso existe um projeto final. Existe um critério de sucesso. Então, desde o começo, antes inclusive da escolha, né, da autonomia, o aluno já tem acesso ao conteúdo, ele sabe qual que vai ser o projeto final, que ele vai ser convidado ali, né, a elaborar, a desenvolver, inclusive, né, tendo a colaboração de todos os estudantes que são membros dessa comunidade, né, que é essa turma, que é esse grupo, que a princípio, né, compartilha do mesmo interesse do curso. Então, juntos, eles vão construir por etapas esse projeto final, que entra como portfólio para o aluno. Muito interessante, muito bom. Muito mesmo. E assim, quando eu faço formações, é muito interessante, porque às vezes eu faço algumas rotinas, algumas experiências, algumas perguntas, e eu pergunto para as pessoas, né? Na Access mesmo aconteceu isso. Quando você se sentiu muito motivado, e vem momentos de muito amor, de muito cuidado, muita conexão com outras pessoas, seja do trabalho, seja da família, então você vê como marca mesmo, né? Então, isso é muito legal. Aí, Bru, a próxima, né? Então são 4. Primeiro, autonomia. Segundo, pertencimento. Terceiro, competência. Então, o que é competência? É você se sentir capaz. É você sentir que você consegue fazer a atividade. Certo? Quando você consegue fazer o que foi proposto, você começa a desenvolver também o sentimento de pertencimento, porque você consegue pertencer àquele grupo, consegue fazer, né? E você começa a se desafiar, a se arriscar. Você vai querer outras coisas, porque você sabe que você consegue. E mesmo quando você não consegue, você ainda continua no, né? Quando você não consegue, às vezes, tudo bem, você vai continuando no passo. Então, é muito importante a gente pensar em como que a gente estrutura a educação para que a gente dê esse sentimento de confiança para a criança. Qual é a atividade que a gente está propondo para o adolescente, para o adulto? Qual é a atividade que a gente está propondo? Ele é capaz de fazer isso sem ajuda ou com pouca ajuda? Inclusive, a imagem do próximo slide, Tiliana, acho que traz justamente isso, né? Esse sentimento, né? De ter essa competência, né? De conseguir ali atingir o seu objetivo ou estar em busca de, faz parte. Inclusive, na plataforma, então, durante o curso, o aluno tem diferentes tipos
de avaliações, de exercícios, justamente para ele ter essa sensação de competência, né? De diferentes formas ele consegue colocar em prática, treinar, né? Tirar suas dúvidas com os tutores, enfim, para ele conseguir ali atingir, né, o topo da montanha, né? Escalar ali esse obstáculo. Muito legal. E aí, o último pilar é um pilar que você já falou, como que a Your Access faz. Ele é um pilar super importante, que é o do significado, do meaning, da importância. Né? Então, vou passar aqui o slide para a importância, que aí é esse mundinho, assim. Então, os assuntos que a gente aprende, eles têm que ser significativos para a gente. Né? Então, como eles são significativos? Eles podem ser significativos porque eles fazem parte da nossa vida. Né? Então, compreender como o nosso mundo funciona, por exemplo, questões sociais, questões que a gente vê acontecendo todo dia e que nos impactam. Isso traz relevância para a gente compreender como as coisas funcionam. Uma outra maneira de trazer relevância é quando a gente pensa em conhecer aquele aluno e falar assim, o que você gosta de fazer? Quando você respeita o que o ser humano gosta. Então, por exemplo, teatro, cinema, games, jogos, tantas coisas que os adolescentes gostam, né? Então, respeitar isso traz relevância. Então, a relevância é isso. Ela é super importante, porque ela vai ajudar a pessoa a entender como ela funciona, e ela vai ser respeitada na individualidade dela, entender como a comunidade dela, a sociedade dela funciona, e entender como o mundo funciona. E poder agir nesse mundo, que é exatamente o que você estava falando do projeto final, não é, Bruno? É isso mesmo. É fazer com que o aluno ele consiga ver na prática o que ele desenvolveu durante o curso. Inclusive faz parte, né, da plataforma essa orientação, essa consultoria, de acordo com os resultados dos projetos finais, da gente conseguir oferecer essa oportunidade para os alunos, para os estudantes, para os colégios, né, se inscreverem em debates internacionais, em eventos internacionais, né, de acordo com esse resultado dos projetos finais. Inclusive, faz parte a escolha do projeto final, né, foi algo muito importante que a gente considerou bastante, como transformar esse projeto numa realidade para a comunidade do aluno. Então, o aluno sempre é convidado, né, a pensar na sua realidade local e como aquilo que ele vai produzir, como ele poderia e pode e vai ser incentivado a colocar em prática, né, na sua comunidade. Tem tantos exemplos maravilhosos. Você começou a falar, então, música, né? Grupo de teatro, redes sociais, pensar, né, nas diferentes oportunidades que a gente tem, né, na escola, e de acordo com esses temas, com essas categorias de cursos, de fazer realmente com que o aluno ele sinta esse significado, né, essa importância de que o que ele está fazendo é para ele, é para o próximo, é para uma nova humanidade. Então, é algo muito grande, né, que está ali, que gera uma força, um estímulo para o aluno atingir aí seus objetivos. Nossa, e é muito legal o que você está falando, porque esses estudos de cognição, eles falam o quê? Que o sucesso acadêmico, ele se dá quando o aluno ele é autorregulado, né? Então, o que é uma criança, um adulto, um adolescente autorregulado? Ele consegue refletir sobre suas metas, ele traça metas e ele ele adapta a vida dele para ele alcançar aquelas metas. Então, é um cara, uma menina, uma pessoa, um ser flexível que vai se adaptando para chegar lá, né? E a gente vê realmente que são essas as pessoas que vão chegando, vão construindo o que elas desejam, né? E eu acho que essas oportunidades de se envolver com esses projetos na escola, sob supervisão, com supervisão nossa, né? Podendo errar, podendo acertar, né? Erro não existe, na verdade, podendo ter experiências
de causa e consequência, no ambiente seguro, vai preparando, né, essa pessoa para ser a pessoa que ela tiver que ser, o maior potencial que ela tiver que ser. Que é isso que a gente quer, por isso que a gente está na educação. Né? É Com muito certeza. Construindo essas relações, né? De que tudo é possível. com certeza, Tia. E agora, Bruno, eu estava pensando, né, em focar um pouquinho assim, né, o digital e essa motivação para aprender. Então, se a gente conversar um pouquinho, como é que o digital vai poder ajudar a gente nesse aprendizado? Então, primeira coisa é a quebra de barreiras. Lembra que a gente falou de quebra de barreiras, né? Então, o nome da live é como a gente vai fazer o desenvolvimento de todos, né? Aí a gente falou sobre diferenças e respeitar diferenças pressupõe quebrar barreiras. E o digital faz, a primeira coisa que ele faz é quebrar essa barreira espacial, né? Então, pessoas que talvez não estariam juntas, elas de repente estão juntas. E a gente sabe que às vezes no presencial a gente tem acesso sempre aos mesmos grupos, sempre às mesmas pessoas. Às vezes é muito difícil a gente se deslocar, é tudo muito longe, tudo muito caro. E o digital faz esse agrupamento de uma maneira muito simples. Né? Veja o que aconteceu na pandemia, como de repente a gente começou a se conectar, né, aqui mesmo, na equipe que está trabalhando nessa live, nesse processo, tem gente em diferentes lugares. Né? Então isso é incrível, o digital. E não tem como a gente voltar, né? Não existe o vamos voltar o que era antes, né? Sem o digital. Não tem, ainda bem. A próxima coisa que eu selecionei para falar aqui foi como que o digital ele permite os diferentes tempos de aprendizagem, né? Então, quando a gente fala de diferenças, a gente fala muito sobre tempo. Os professores aqui que estão assistindo, os pais também sabem que o tempo de uma pessoa pode ser completamente diferente do tempo de outra pessoa. E às vezes dar conta de tempos diferentes numa sala de aula, em casa, é um desafio. E o digital, ele traz isso, ele resolve isso de uma maneira muito interessante, né? Porque eu vejo lá os meus alunos, se você precisar assistir o vídeo várias vezes, você assiste. Se você precisar pausar o vídeo, porque você precisa de um intervalo entre uma atividade a outra, porque você precisa descansar, fica à vontade. Se você quer assistir tudo rapidinho e depois você precisa ver as imagens, você quer ler com mais calma, tá tudo disponível, né? Então, essa ideia de que fica gravado e que tá lá acessível para você quando você quiser voltar e rever, isso resolve bastante essa questão do tempo. Com certeza, com certeza. E essa ideia, né, na videoaula, inclusive, do aluno ter autonomia de colocar nos vídeos o closed caption, né, a legenda. Então, se ele quiser, né, se ele achar que ele está nesse momento de assistir a videoaula sem a legenda, né, em inglês, ele pode fazer esse teste. Não, agora eu quero com a legenda. Ele pode assistir de novo com a legenda. Então, é no tempo do estudante. Então, aquele que precisa de um desafio, aquele que precisa revisitar em diferentes momentos, as diferentes tentativas, né, dos exercícios. Você tem ali os exercícios e diferentes momentos, 3 tentativas. Tem aquele que vai querer uma só, tem aquele que vai gostar de fazer 3 vezes, vai gostar de revisitar, de ler o comentário do tutor, de fazer diferentes perguntas, né? Inclusive, na plataforma existe algo muito parecido com as redes sociais, uma timeline, onde os alunos podem ali interagir em diferentes momentos, né? E deixarem ali as suas mensagens para toda a comunidade de estudantes do curso. Nossa, então, é interessante, né? Muito, porque isso que você trouxe sobre fazer pergunta é muito interessante. Quando a gente pensa na sala de aula, a gente fica pensando aqui, um dos estudos que são super interessantes é sobre rotinas de sala de aula, porque a gente fica tentando pensar em como todas as pessoas vão fazer perguntas e você consegue saber o que a pessoa... A dúvida, né? Os professores sabem aqui, às vezes a gente não sabe a dúvida da criança, porque um levanta a mão, o outro, né? Só os mesmos levantam a mão, aí você fica, como é que eu vou atingir aquele menino?
Porque, às vezes, o tempo de processar a informação é diferente. Como disse ali, Mike Miller já descobriu que a memória é diferente. O que ele fala? A cognição do ser humano é diferente. O que é cognição? Maneira de aprender. Como que o cérebro memoriza, responde a um estímulo e como ele processa o estímulo. Então, às vezes, para uma pessoa processar a informação e ter uma dúvida, umas tem rapidinho, antes de ver o filme. Outras precisam ver o filme porque ela vai fazer outras conexões e tudo bem. E percebe que o digital, ele dá essa possibilidade dela perguntar depois, né? Que nem você está falando aí. Fica lá aberto para as perguntas serem feitas, né? Olha que legal. E às vezes, quando você está no calor do momento, você fala, não fiz aquela pergunta, fiquei agora com uma dúvida. Ou a gente, professor, fica, não tem chance deles falar. Sim. Tiliana, deixa eu até aproveitar, chegou aqui uma pergunta, inclusive a gente tem ali os comentários, o pessoal, né, tem interagido bastante, se o curso online ele substitui o presencial. Interessante essa pergunta. Interessante. Importante, na verdade. Então, Bru, como é que a gente tem que pensar, né? Qual é o objetivo da pessoa? O que naquele momento ela precisa? Né? Eu acho que tem diferentes estímulos no presencial, diferentes estímulos no online, no digital, que eu acho que depende do momento e do objetivo. Uhum. Né? Com certeza. O híbrido vem para colaborar bastante, né? E quando a gente fala do desenvolvimento de todos, e que nós aprendemos de diferentes formas, é importante ter essa possibilidade, né? Da videoaula, ter a possibilidade do material de apoio, ter a possibilidade de participar de um momento, né, ao vivo. Inclusive, a plataforma é integrada, né, ao Zoom. Então, os alunos terão momentos ao vivo ali com os mentores, tutores, enfim, ter essa interação. É claro que o digital, ele proporciona, por exemplo, né, caso o estudante teve um compromisso, teve uma situação específica e não pôde participar da aula ao vivo. Fica ali registrado, fica gravado, que nem esse nosso encontro, né? Muitos professores, poxa, mas eu dou aula à noite, e agora? Vai ficar disponível para eu poder assistir depois? Então a gente consegue integrar, né? Essa integração ali dos dois mundos que faz que traz essa possibilidade, né, da gente promover o desenvolvimento para todos, né? Isso mesmo. E falar nisso, né? Falar de acesso, né, de ficar disponível. Uma outra coisa que o digital permite é a utilização de várias linguagens, né? Então, o que a gente viu muito acontecer na pandemia, a gente começou a usar muita imagem para dar aula online, vídeo, e que às vezes lá dentro da escola, a escola ela luta, né, com a cultura da leitura escrita, do texto escrito, impresso, do papel e da caneta. Existe essa cultura muito forte, né? E talvez até um desafio aí para trazer a imagem para dentro de sala de aula, trazer os vídeos para dentro de sala de aula, né? Então, o digital, ele faz isso, ele dá acesso para várias linguagens, ou seja, os aprendizes vão ter estímulos diversos. Como a gente sabe que eles, cognitivamente, a gente é diverso, a gente precisa diversificar também o acesso à informação e como a criança ou adolescente devolve isso para a gente. Será que ele só pode devolver isso de jeito escrito, numa prova? Ou a gente pode devolver isso num projeto, né? Devolver isso num vídeo? Quais são as maneiras que a gente dá de possibilidade para a criança se expressar? Então, eu acho que o digital tem essa vantagem também, abre mais possibilidades. Sim, o aluno pode gravar um áudio e ele sobe, ele pode fazer ali, né, um texto escrito, ele pode colocar imagens, ele pode fazer seu próprio desenho, tirar uma foto, ele consegue complementar, né, esse projeto final. Legal. E por último, eu trouxe, assim, por último, né? Por último, eu trouxe aqui, não é por último da live, mas é por último aqui dessa parte de motivação, é a autonomia. De novo, né? A gente já falou de tanto de autonomia, mas como isso realmente é importante, né? E como isso está muito intrínseco na plataforma. Né?
É esse estudante que vai, qual é a melhor escolha para mim nesse momento? E essa escolha, qual foi a consequência dessa escolha que eu fiz? Será que foi interessante para mim? Eu posso fazer uma escolha diferente daqui a uns meses e testar uma outra coisa? Isso vai fazendo esse desenvolvimento desse aluno que se auto-regula, que tem essa motivação para ir para frente. Sim, por isso que ele pode trocar de trilha, né? Ele pode escolher diferentes categorias. Então, eu comecei com música, depois eu quis ir para a parte de teatro, depois eu quis focar um pouco mais em escrita acadêmica em inglês, né? Vou prestar os exames internacionais. Inclusive, a plataforma já nasce como um centro de preparação, né? É um centro preparatório Cambridge English. Então, trazendo essa possibilidade, né, do aluno se preparar para os exames internacionais. E é isso. Às vezes é aquele momento, né, durante a trilha, durante o ano, o aluno, em algum momento, ele resolve mudar, né? Mudar ali o seu caminho. E ele tem essa possibilidade, né? Ele pode fazer essa escolha. Muito legal. Queria que tivesse tido quando estava no colégio. Isso que é bom, né? Inclusive, pessoal, daqui a pouco eu vou falar para vocês qual que vai ser a surpresa que nós teremos para todos os participantes. E para receber o certificado e o e-book do conteúdo, né, dessa formação, façam a inscrição ali no link na descrição do nosso canal do YouTube. Isso aí. Ô, Bru, e sem falar que a tecnologia é super atraente, né? É o último, vai. A tecnologia é super atraente para essa geração que está sempre conectada. Então, não tem como a gente ignorar que existe essa conexão, essa participação das redes sociais, desse acesso à internet. Então, a tecnologia acaba sendo muito atraente. É um complemento, né? Com certeza. Que bom, Tiliana. Então, agora a gente chegou naquele momento assim, que ótimo, a gente tem, né, muito conhecimento, inclusive as referências, né, estarão nesse e-book para todo mundo. Mas vamos lá, e agora a parte prática, né? Quais são as dicas que você tem, tanto para as mães, para os pais, para os educadores? Como a gente coloca isso na prática? Olha, gente, a primeira dica, ela é ampla. Na verdade, não é uma dica, é um convite para a gente se unir e tentar mudar o nosso olhar. É a gente começar a olhar para as diferenças como algo normal, como algo do ser humano. Né? É a gente sair da ideia lá de Platão, do homem ideal, né? Do cérebro ideal, do corpo ideal, do comportamento ideal, e começar a vir para as neurociências modernas e falar, não existe um ideal, um modelo a ser seguido. Então, como é que a gente olha os nossos alunos e evita a comparação e a gente começa a olhar e falar, olha só, eles são sim diferentes. Olhar a diferença como algo comum de todos. De todos. Essa é algo que eu acho que é muito, muito profundo e muito amplo, porque é uma luta grande, né, Bruno? É uma luta social, é escolar, é mudar uma instituição escolar que é antiga e é cheia de crenças, é mudar as nossas crenças que foram construídas na nossa família e em todos os momentos que a gente participou, que são herança, né, de toda essa história. E nessa mudança tem muita reflexão do que vale a pena continuar. Né? De novo, né, para todos, significa que o que foi feito tem muito a contribuir, né? E a gente conseguir complementar com o novo. Então, de novo, né, a integração, né, essa adaptação para a gente conseguir aí oferecer mais motivação, mais engajamento dos estudantes, né, mais vontade de querer aprender, criar, né, se apropriar do que você aprendeu, criar e colaborar com a comunidade, né, colaborar com o próximo e com você mesmo. Isso mesmo.
Aí tem uma segunda dica que eu separei para falar um pouco mais com os nossos colegas, né, os professores, que é sobre que tem relação com a parte da competência lá, porque a competência é a espinha dorsal da motivação, né? Então, como é que a gente faz o nosso aluno se sentir competente? Então, geralmente, a gente pode ter os critérios muito claros do que a gente espera e a gente tem que dar modelos de como esses critérios podem ser atingidos, né? Um checklist, um step by step, um modelo que você faça junto com eles primeiro e depois eles façam, né? Deixar ali disponível a help desk, a sua ajuda, se, né, onde que eu consigo achar ajuda. Então, e você até comentou, né, que existe esse passo a passo na plataforma também, que eu acho interessante. Então, como que nós, professores, na nossa educação, a gente consegue preparar uma atividade que seja muito clara em questão de critérios, né? Essa é a dica, uma dica mais técnica. Mas... E para mim fica claro que não dá para a gente fazer sozinho, né? Por isso que é tão importante essa colaboração de todos os professores, de toda a comunidade escolar, da família, do próprio aluno, saber dele, como ele está se sentindo, o que é importante fazer e se adaptar. É muito importante. Isso mesmo. E aí, quer mais uma dica? Aí, Vamos lá. Voltamos para a autonomia? Então, voltamos para a autonomia e o olhar, e é assim, para a gente ajudar e para a gente valorizar o que o estudante está querendo fazer, o que o nosso filho está querendo fazer. Então, se ele quiser fazer música, por exemplo, olha aquilo com interesse. Qual é o interesse dessa pessoa? Valoriza. Vamos lá, vamos dar espaço para essa criança escolher. E se aquilo não for interessante, ela vai aprender. Mas ela escolheu e ela passou pela experiência. Então, essa é uma dica importante, assim, para auxiliar essa pessoa a fazer as escolhas, mesmo que não seja tão ótimo para ele naquele momento, mas vai ser ótimo em questão de experiência, porque ele está assim escolhendo e ele pode voltar, pode escolher outro, e a gente, né, falou disso anteriormente. Isso tem relação com levar o aluno a refletir, não tem, Tiliana? Exato. Que é aquele cara autorregulado, né, que vai falar assim, ai, não, já entendi. Para você entender, muitas vezes você tem que passar pela experiência, né, de ter aquilo, de acontecer aquilo com você, e aí você aprende, você reflete. E é essa reflexão que vai levar ao sucesso do acadêmico, ao sucesso do trabalho, das relações, quando você para pensar no que está acontecendo com você. Quando você realmente vai mudando, vai melhorando a sua vida para você mesmo. É interessante, é muito importante você falar isso sobre a reflexão, porque é algo que a gente tem que aprender a fazer, né? Aprender a refletir. Inclusive, um dos eixos, né, que serviram como norte em relação ao embasamento das escolhas na plataforma foi o Cognitive Surplus, que traz essa cultura de participação, né? Então, é por meio da reflexão, da generosidade, da criatividade, que é possível, né, você conseguir construir soluções para os problemas mundiais, para os problemas da comunidade. E o Cognitive Surplus, ele traz o conceito que a tecnologia consegue intensificar a solução desses problemas, né? Estamos juntando todos esses elementos. E aí, de novo, né, a importância dos projetos e de ter realmente esse incentivo para o aluno levar para a prática. Fantástico, Tiliana. Muita coisa importante para a gente refletir, para a gente considerar. Verdade. Continuemos, vamos lá. Vamos lá. Para ajudar a gente, né? E aprender muito. Tiliana, então você mostrou para a gente algo tão importante, né? Que é possível, né? A gente atender as diferenças, né? E com certeza, Tiliana, nesse conteúdo, né, desse momento da nossa live,
nas referências que você vai, enfim, né, compartilhar conosco. E agora fica aqui a surpresa, né, que eu já tinha dito. Nós estamos aqui, né, com um facilitador gráfico. E ele está desenvolvendo um mapa mental da nossa live. Então, de todo o nosso conteúdo. Então, além do certificado de participação, do conteúdo do e-book, nós ainda vamos, né, enviar para todas as pessoas que fizeram cadastro, nós vamos enviar, então, um mapa mental sobre a nossa conversa. Que é mais uma forma, né, de mostrar que há diferentes maneiras de você aprender, por meio de imagens, ilustrações, leitura, ampliando, né, por meio das referências, querer saber um pouco mais de determinado autor, pesquisador, enfim. E algo, Tiliana, que vale muito a pena a gente colocar. Você disse que um dos seus sonhos, já que a gente está falando aí de objetivos, né, é fazer a versão desse conteúdo, né, dessa sua referência que você, durante os seus cursos, conseguiu unir, né? Porque muitos desses livros e dessas informações, elas não têm, esses livros, eles não têm em português ainda, né? Não estão. Muitos, gente. Então, assim, exato, isso é uma coisa muito interessante, né? Então, eu sou lá pedagoga, o meu campo de estudo da educação especial, da educação inclusiva, eu comecei a buscar a literatura de outros países e todo esse estudo de neurociências que eu trouxe aqui, esses da motivação também, da parte cognitiva, eles são publicações novas que não estão traduzidas ainda. Aliás, muito do que se fala, muito do que eu estudo, por exemplo, o Universal Design for Learning, que é o desenho universal da aprendizagem, o livro nem está traduzido ainda. Então, que bom que eu estudei inglês. Eu fico muito feliz de eu ter tido acesso e a possibilidade de ter estudado inglês lá na minha adolescência também, porque hoje eu tenho acesso a essas literaturas, né? E a minha maior alegria está aqui, divulgando isso. E já falei para a Bruna, traduz esse livro, mas tem tanta coisa, gente, interessante que eu tenho acesso, que a gente tem acesso porque a gente fala uma segunda língua, né? Não só coisas acadêmicas, obviamente, mas maneiras de ver o mundo. Conversar com pessoas de qualquer lugar. Viajar, aprender outras culturas, outras maneiras outras possibilidades de ser, não é? Porque às vezes, né, Bru, às vezes você está num lugar que você acaba que naquele grupo você fala, nossa, né, eu gostaria de compreender mais outras maneiras de ver o mundo. E acho que falar uma segunda língua traz muito esses outros universos para a gente. Com certeza. Abre portas, né? Então, abre portas, possibilidades, e algo que faz parte do projeto pedagógico da plataforma Your Access. É fazer o mundo querer conhecer os estudantes Your Access, né? É o seu acesso a diferentes conteúdos, e com isso, os alunos conseguirão fazer com que o mundo, né, venha até eles. Porque é isso que sempre ocorreu, né? Então, acompanhando os alunos no intercâmbio, acompanhando os alunos em debates internacionais, as pessoas vêm até nós, muitas pessoas. Bruna, mas os seus alunos fizeram diferentes viagens internacionais, mas como que é o ensino bilíngue, né? Na escola onde você é diretora, como funciona? Que influência? Então, na verdade, são diferentes elementos e muita segurança. Né? Então, a gente sempre colocou ali a parte pedagógica, né, o conteúdo, para trazer segurança e possibilidade do aluno sentir na prática, né, o que ele está aprendendo, e assim ele conseguir desbravar, né, desbravar o mundo. E, de novo, as pessoas querem conhecer, né, cada vez mais estudantes, o ser humano que cria, né, e que tem ali essa vontade de compartilhar o seu saber e construir em conjunto para encontrar diferentes soluções, né, desde algo mais simples até algo ainda mais complexo, né, e juntos a gente consegue.
com diferentes professores, com diferentes mentores, temas, categorias, né? E a língua adicional conseguindo unir esses diferentes caminhos, né, para as escolhas dos estudantes. Tiliana, foi um prazer enorme a nossa conversa. Inclusive, para todos os participantes, muito grata, muito obrigada pela participação. Podem enviar por e-mail mais dúvidas, perguntas sobre os temas, sugestões de temas para os nossos próximos encontros de formação. Será um enorme prazer a gente construir em conjunto, né, com toda a comunidade, todos os colégios parceiros e Your Access, esses momentos, esses encontros de formação. Juliana, mais uma vez, muito obrigada. Adriane, muito obrigada pela sua colaboração. E mais uma vez aqui, pessoal, façam a inscrição para vocês receberem o certificado, o e-book e o mapa mental, né, da nossa conversa de hoje. Boa noite a todos. Muito obrigada. Obrigada, Bru. Foi um prazer. Obrigada, pessoal. A gente se vê.